Meus queridos irmãos, queremos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer mais uma vez, estamos aqui a trazermos uma reflexão da palavra de Deus. Agradecemos a Deus pelo carinho, agradecemos a Deus pelas graças que Deus tem nos dado, esta oportunidade de poder falarmos a palavra de Deus. Agradecemos a Deus aos queridos irmãos que têm compartilhado, que têm tendo esta oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, apesar da nossa simplicidade, da nossa humildade, da nossa pequenez. Agradeço a Deus por este momento de podermos assim fazermos o que Deus tem nos colocado, de falar uma palavra, o que Deus tem nos colocado para dizermos aos queridos irmãos. Gostaríamos de aproveitarmos este momento, estamos compartilhando no livro de Mateus capítulo 16, versículo 13, que diz: E chegando Jesus perto de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizer: Quem dizer ser o filho do homem? E a ele disseram: um João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse-me a ele: E vós, quem dizer que eu sou? Então disse Simão Pedro, respondendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-me: Bem-aventurado sois tu, Simão Barjona, porque não tem revelado a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos, amados irmãos, damos graças a Deus por este momento que nós temos. Agradecemos a Deus pelas irmãs, pelos irmãos que nos têm nos dado esta honra, estão colaborando com a obra de Deus, aquilo que Deus tem nos chamado para fazermos, pregoarmos a sua palavra, falar da sua misericórdia, falar que Deus ele é vida, falar que Deus ele faz, falar que Deus ele é grande, porque o ser humano sem Deus ele não é nada, ele é incapaz, ele pode ter tanto dinheiro, tanta fama, tanta coisa em suas vidas, mas se Deus não for na sua vida, ele não é nada. Possamos refletirmos um pouco o que a palavra de Deus ela traz para nós no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. De uma oportunidade que nos traz uma lição tão importante em nossas vidas. Como conhecer a Jesus? Ou como nós conhecemos a Jesus? Sabemos que esse texto bíblico foi para nos ensinar, para nos mostrar para nós que conhecer Jesus não é apenas por milagres. Conhecer a Jesus não é apenas porque Jesus ele é o Filho de Deus, mas conhecer a Jesus pelas suas misericórdias, conhecer a Jesus pela sua compaixão que estende em nossas vidas. Quando nós começamos a observarmos este texto bíblico, após os milagres que Jesus fazia, tantas proezas, tantas maravilhas, que muitas vezes acontecem nas nossas vidas, lembrando a Jesus apenas como Deus de socorro, lembrando apenas Jesus como Deus de milagre em nossas vidas. E muitas vezes a gente não denotamos e nem depositamos a nossa confiança em Deus. Apenas queremos nosso bem prazer, queremos apenas receber de Deus a vitória. E quando nós começamos a vermos este texto, quando Jesus, em particular, trazendo uma pequena reflexão que nos traz para a nossa meditação nesta noite, quando Jesus, chegando perto de Cesareia de Filipe,
interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizer ser o Filho do Homem? Nós observamos uma interrogação simples, mas uma interrogação porque Jesus, ele conhece a nossa natureza. Jesus, ele nos conhece quem somos nós. Jesus, ele sabe aonde muitas vezes a gente precisa ser tocado, aonde nós precisamos verdadeiramente sermos desapercebidos das coisas que nos acontecem. Quando nós observamos este texto, quando Jesus em particular chama os seus discípulos e começa a interrogar o que as pessoas pensavam de Jesus, a gente possamos, quando nós pregamos, falamos da palavra de Deus, quantas pessoas ele fala de Jesus de uma maneira simples, de uma maneira humilde, de uma maneira talvez que é um pouco grosseira, mas cada um tem o seu jeito de falar a respeito de Deus. Cada um tem a sua maneira de expressar de Deus. E nós observamos que Jesus queria um particular. Jesus queria entendermos qual era a sua confiança. Quantas vezes a gente é levado às dificuldades, quantas vezes a gente é levado aos nossos limites, quantas vezes a gente é levado a uma tormenta em nossas vidas, para que verdadeiramente a nossa fé ela seja revelada. A quem nós estamos a confiarmos, porque muitas vezes a gente só queremos bonância, a gente só queremos vitória, a gente só quer receber, só quer as bênçãos de Deus. Mas muitas vezes tem momento que Deus ele leva o crente ao fundo do poço. Tem momento que Deus ele leva o crente ao limite máximo, quando nós muitas vezes dizemos: Deus, eu não estou suportando, eu não estou aguentando, porque é tantas coisas que acontecem em nossas vidas. E nós observamos que esta interrogação, esse momento que Jesus trouxe para refletir com seus discípulos de uma maneira tão tremenda, quando ele interroga, querendo entender a mente das pessoas, querendo compreender o que as pessoas pensam de Jesus, o que as pessoas falam de Jesus Cristo, apenas como Deus de milagre, como Deus misericordioso, como Deus mau, como Deus vingativo, como Deus terrível. Cada um tem a sua maneira. Se formos a interrogarmos as pessoas, o que as pessoas pensam, tanto aqueles que não são cristãos, como aqueles que são cristãos, cada um tem o seu pensamento, cada um tem as suas experiências para falarmos de Jesus Cristo, para dizer quem é Deus, o que Ele representa para nós. Para algumas pessoas que não acreditam em Deus, é como se fosse uma matéria, ou uma ilusão, ou como se fosse criado da nossa mente. Mas tem pessoas que vão dizer que Deus é bom, tem pessoas que vão dizer que Deus ele é mau, por muitas vezes as situações que acontecem na vida do ser humano. A gente passou por um momento difícil. Quantas pessoas pensou de Deus de uma maneira tão diferente, de uma maneira cruel, dizendo: será que Deus é tão mau para permitir essa situação? Mas quando nós começamos a vermos a Bíblia Sagrada, o que se queixa um homem dos seus próprios pecados? Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Aquilo que nós plantamos, lá na frente a gente vai colher. Tudo que nós fazemos, seja de bom, seja de ruim, a gente temos que plantar, mas também tem que colher. A gente muitas vezes temos que ter o cuidado do que nós vamos plantar, do que nós vamos semear com as pessoas, com quem está ao nosso redor, com aqueles que são submissos, aqueles que estão a nossas ordens. E a gente tem que saber como tratar as pessoas, como falarmos, como dizer, como se expressar, não fazendo diferença, não fazendo racismo, porque racismo não é de cor, mas muitas vezes pela humildade das pessoas, pela simplicidade, a gente fazemos
indiferença, queremos rejeitar pela umidade daquela pessoa, por muitas vezes ter aquela roupa simples, por muitas vezes falar tão errado, muitas vezes canta tão feio, e as pessoas mangam, as pessoas começam a criticar, começam a debochar, e nós fazemos desta maneira, mas aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E a gente temos que ter cuidado com o que nós plantamos. A gente não pode fazermos diferença entre pobre e entre rico, entre pessoas de cor, seja parda, seja morena, seja escura, seja branca. Mas a gente temos que abraçarmos a todos. A gente tem que tratar as pessoas da mesma maneira. A gente não pode tratar as pessoas indiferente, porque a pessoa tem um cargo elevado e aquela pessoa não tem um cargo elevado. Muitas vezes a gente age diferente com alguém que é superior, vamos dizermos um pastor, e muitas vezes a gente fala diferente com um membro, falamos diferente com um congregado, mas quando muitas vezes chegamos perto de um pastor, começamos a falar manso, começamos a falar indiferente, começamos a termos aquela simplicidade, mas apenas por aparência. Mas quando chega perto de alguém que muitas vezes são pessoas humildes, são pessoas simples, são pessoas que estão lá lutando para chegar no céu, são pessoas que estão lutando para chegar, aleluia, aleluia, nos objetivos que Deus tem colocado para ser fiel. Porque no livro de Salmo 101, verso 6, a Bíblia diz que os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Não é de todo jeito, não é de toda maneira. É por isso que a gente deve ter cuidado com o que a gente plantamos. Porque lá na frente a gente vai colher. É por isso que Jesus ele interroga os discípulos, querendo saber o que as pessoas pensam de Jesus. Porque nós observamos Jesus onde andava, havia milagre. Onde Jesus passava, acontecia alguma coisa. Pessoas eram curadas, pessoas eram repreendidas do mal que vivenciava, de uma vida troncha, de uma vida de pecado, como aquela mulher chamada Maria Madalena. Era uma mulher de vários homens, mas Jesus ele teve um encontro com aquela mulher. Jesus ele teve, aleluia, um encontro com aquela vida e transformou e deu a liberdade, deu uma mudança de vida para aquela mulher que vivia se prostituindo. Vemos também aquele cego, o cego de Jericó. Quantas pessoas que estavam naquelas situações, Deus curou. Mas o que as pessoas pensavam, quem era Jesus? Apenas por interesse, apenas pelo meu bom prazer, as minhas necessidades. O que você pensa de Jesus? O que você acha quem é Jesus na sua vida? O que você pensa quem é Deus a qual você serve? Apenas é um Deus como se fosse uma lâmpada que a gente temos que esfregar e pedir os nossos desejos, pedir o que nós precisamos da nossa necessidade. O que é que você pensa de Deus? Jesus está interrogando neste momento, assim como ele interrogou os seus discípulos, perguntando: o que dizeis ser o filho do homem? Reflita agora. O que é que você pensa de Deus? O que é que você acha? O que é Deus na sua vida? Será que é apenas uma pessoa que está para socorrer nas suas aflições, nas suas enfermidades, nas suas necessidades? Quando muitas vezes as portas se fecham, a gente sabe que muitas vezes, quando as pessoas começam a trabalhar, esquece de muitas vezes de orar, esquece de muitas vezes ir um culto de escola dominical, em uma doutrina, em um culto normal. Mas quando está desempregado, começa a ir o círculo de oração, começa a ir um culto de vigília, começa a fazer sacrifício. Mas quando está tudo bem, está tudo bonância, o que é que você pensa de Deus?
O que é que você acha? Quem é Deus na sua vida? É apenas para essas situações? É apenas para essa necessidade? Quem é Deus para você? O que é que você pensa de Deus? Jesus, ele interrogou os discípulos, sabendo a respeito da multidão, que a multidão queria, falava, expressava de Jesus. Mas Jesus, ele começa a interrogar nós, como os discípulos, como servo do Deus Altíssimo. Quanto tempo de crente você tem? 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos? O que é que você pensa de Deus? Qual é o seu pensamento? Qual é o pensamento que você tem de Deus? Jesus, ele chama também os discípulos em particular. Ele começa agora a interrogar, a perguntar aos discípulos. E nós observamos que os discípulos começam a relatar o pensamento das pessoas e seu pensamento a respeito de Jesus, quando eles dizem: olha, Jesus, um diz que tu és João Batista. Por que João Batista? Porque Jesus parecia com João Batista, ou poderia ser João Batista, mas nós observamos que João Batista foi um profeta, foi um último profeta para anunciar a vinda do Filho do Homem, para o arrependimento das pessoas, que as pessoas pudessem acreditar nele. João Batista veio preparar o caminho para Jesus, para anunciar, aleluia, o arrependimento, a nova aliança, o novo pacto para aquela geração e para nós também. Mas Jesus não era João Batista. Poderia parecer com suas vestes, com seu modo de pregar, o seu modo de falar, porque os objetivos eram um só, era propagar o reino de Deus, ela falar da misericórdia de Deus, ela falar sobre o arrependimento, a humanidade e as pessoas que precisavam verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas ações, das suas práticas. É este o objetivo do Evangelho. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da riqueza, não é o evangelho que você nunca vai passar por prova, você nunca vai passar por situações difíceis desta vida, não. O evangelho é renúncia, o evangelho é transformação, é libertação. Crente que nunca foi liberto, crente que ainda vive as mesmas práticas, as mesmas naturezas, acha que apenas aceitou Jesus, levantou sua mão, está salvo. Não! Não era este evangelho que João Batista pregoava. O evangelho das bênçãos. Se a gente quer ser abençoado por Deus, temos que vivenciar a vontade de Deus. Temos que praticar o que é justiça, o que é justo, o que é limpo, o que é santo. Não adianta eu ter o nome de cristão, não adianta termos uma posição eclesiástica. O que adianta ter o nome de fulano de tal, se a minha vida não condiz, se a minha vida verdadeiramente não está diante do altar de Deus? Era esta a interrogação. Quem dizer ser o Filho do Homem? Apenas era um título, Jesus de Nazaré, ou Filho de Deus? Mas nós observamos que as pessoas tinham uma confusão na sua mente. Quantos crentes têm ainda confusão na sua mente e está indeciso a respeito de quem é Jesus na sua vida? Quantas pessoas não têm uma experiência pessoal, uma experiência concreta? Serve Jesus apenas porque alguém lhe influiu, porque alguém lhe induziu, porque alguém lhe falou, você foi empurrado, você foi jogado para este cristianismo, mas não sabe quem é Jesus.
quantos crentes, quantas pessoas, milhões e milhões de cristãos, não importa qual a denominação, não importa qual a congregação, se é uma congregação simples, se é uma congregação humilde, quantos crentes, quantos milhões têm posição, têm cargo eclesiástico, mas não sabe quem é Jesus. Apenas induzem as pessoas a crer no Evangelho, a crer naquilo que ele prega, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho do conforto, o Evangelho fique como está e vem como está. Induzindo as pessoas apenas um conto de fada, mas não sabe, ele não sabe, ela não sabe quem é Jesus. Não adianta nós pronunciarmos o nome de Jesus sem saber quem é Jesus. Tem que ter uma experiência. Tem que ter uma experiência com Jesus. Não adianta nos falar de Jesus porque Jesus ele cura, ou muitas vezes contar testemunho de milagres sem nunca ter passado pelo milagre. Quantas pessoas saem dizendo milagre de João, milagre de não sei de quem, milagre de... Não, você tem que ter uma experiência, você tem que conhecer quem é Jesus na sua vida. Não é porque as pessoas lhe falam, não é porque as pessoas lhe dizem que Jesus ele cura, que Jesus ele batiza, que Jesus ele prepara o homem e leva para o céu. Você tem que ter uma experiência. Você tem que saber quem é Jesus. Para falar de Jesus, tem que saber quem é Jesus. A gente sabe que quando alguém trabalha em uma loja, não importa qual produto seja, se seja de livro, se seja de comidas, mas ele tem que saber, ele tem que ter uma experiência, ele tem que conhecer. Se é livro, ele tem que ler para falar a respeito do livro. Ele não pode vender um livro sem saber o que fala aquele livro. O que o autor vai se expressar. Se vende comida, ele tem que provar. Saber o gosto da comida, saber como é aquela comida. Assim, muitas vezes, nós também sabemos quem é Jesus em nossas vidas. Tem que ter uma experiência. Tem que ter verdadeiramente algo pessoal em nossas vidas para falar de Jesus, para dizer que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele faz. Não porque as pessoas nos induzem, não porque muitas vezes ouvindo uma palavra, um versículo, que Jesus é o Senhor, é o nosso pastor, mas eu tenho que passar por essa experiência. Eu tenho que ter essa experiência de que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz. Eu não posso aconselhar ninguém. Eu não posso estar aqui falando da palavra de Deus sem saber quem é Jesus. O que adianta eu falar da palavra de Deus se eu nunca tiver uma experiência? Se eu nunca tiver um contato? Se eu nunca passei por uma dificuldade nesta vida? Quantas pessoas não querem passar por dificuldade? Pensa que o Evangelho é apenas paz. Paz. Nunca vai ter uma guerra. Nunca vai ter uma perseguições. Nunca vai ter uma situação difícil. Nunca vai faltar pão. O discípulo estava com Jesus. Via tantos milagres que Jesus curava, que Jesus fazia, que Jesus libertava, que Jesus tirava do cativo, oprimido. Mas eles nunca tiveram uma experiência. Eles nunca tiveram um momento com Cristo para relatar a respeito de quem era Cristo. Se houve uma confissão, porque Deus revelou, porque Deus mostrou. Nós observamos, para falar de Cristo, tem que ter uma experiência.
tem que ter um momento com Cristo. Eu tenho que saber quem é o meu Senhor. Não é vos expressarmos porque alguém passou por uma dificuldade e recebeu vitória e Deus mudou as situações. Olhamos os versículos aqui e muitas vezes a gente precisa entender, compreender quem é Cristo em nossas vidas. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é grande. Ele não é um Deus que passa a mão na minha cabeça. Não. Se eu tiver errado, Ele me corrige. Se eu precisar de um conserto, Ele vai me consertar. Ele vai me orientar, Ele vai me ajudar, Ele vai, aleluia, me corrigir. Lembre, quem é Jesus? Será que Ele era Elias? Por que Elias? Nós observamos que a Bíblia nos revela que Elias era um profeta que teve uma grande experiência. Quando o Senhor chamou Elias para ter uma experiência com ele, nós observamos que Elias profetizou no reinado de Acabe e observamos o que Elias arrumou. Que confusão Elias arrumou ao mandado do Senhor por causa da desobediência, por causa de alguém que estava fora da direção de Deus. E muitas vezes é difícil para a gente trazermos uma palavra para alguém que esteja fora da orientação de Deus. E muitas vezes a gente tem que levar uma palavra, a gente tem que orientar, a gente temos que ajudar. E nós observamos que Elias, vendo que a situação a qual Deus mostrou que Israel estava se desviando, estava indo caminhos errôneos, caminhos errados, e Deus precisava usar Elias. Ele deu autoridade do céu. Quando Elias começa ali a profetizar que não haveria durante 3 anos e 6 meses, não haveria chuva, e ali aconteceu pela orientação de Deus. Não foi apenas pelas imposições, não foi apenas induzido. Elias foi orientado por Deus para que Acabe, para que o reinado de Israel viesse a entender, a compreender que eles precisavam voltar aos princípios da vontade de Deus. Os objetivos que Deus tinha na vida de Elias, na vida do povo de Deus. E por muitas vezes, quantas pessoas têm entrado neste caminho, na desobediência, na rebeldia. Muitas vezes age como quer, da maneira que quer, faz como quer, e pensa que Deus não está vendo, e pensa que Deus está aceitando estas situações. Deus não aceita, e muitas vezes Deus coloca este tipo de pessoas em prova, e muitas vezes não entende, não vê o que está acontecendo. Pensa que Deus está provando para abençoar, para dar vitória. Nem todas as provas que acontecem nas nossas vidas é porque Deus quer nos abençoar, não. Deus está nos corrigindo. Deus não está nos orientando que precisamos melhorar. Precisamos se policiar diante da sua palavra. Mas as pessoas, elas não conseguem ver isso. Ver as provas, a dificuldade, por bênçãos grandes, uma grande vitória. Não. Mas Deus, Ele prova, muitas vezes, porque a gente estamos rebeldes, estamos fora do princípios de Deus. E Deus quer colocar a gente no lugar, quer nos quebrantar, quer nos fazermos mais humilde, mais simples,
Deus quer trabalhar no nosso ego, no nosso eu, quer nos modelar, nos quebrantar, nos transformar, nos renovar, nos encher do seu Espírito, nos encher da sua graça, da sua unção. Mas muitas vezes estão tão cegos espiritualmente que não conseguimos ver. Não conseguimos entender. Mas Deus, Ele nos coloca na situação difícil para que a gente venhamos compreender, venhamos a entendermos o seu objetivo, a sua vontade, o seu querer. Mas as pessoas são cego pelos seus intuitos, cego muitas vezes pelos seus objetivos. Não pergunta qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Procuramos fazermos o que nós queremos. Não queremos saber o que Deus quer para nós. Muitas vezes Deus nos coloca como auxiliar de trabalho para fazermos a obra de Deus, mas muitos não conseguem se conformar. Corre para ser, aleluia, um diácono. Corre para ser um presbítero. Corre para ser um evangelista, corre para ser, muitas vezes, uma dirigente de círculo de oração. Deus quer você, muitas vezes, como um componente. Mas acha tão fraco, tão simples. Pensa que Deus ele não usa um componente de círculo de oração, mas quer ser uma dirigente de círculo de oração. Não quer nem ser secretária, mas quer ser dirigente de círculo de oração. Não quer ser, muitas vezes, vice-dirigente de escola bíblica dominical, mas quer ser dirigente de escola dominical. Muitas vezes nem quer ser dirigente de escola dominical, quer ser superintendente. Mas Deus tem propósito nas coisas mais simples que seja. Ainda que esteja lá no banco sentadinho, que muitas vezes não somos olhados, nem vistos, nem apercebidos. É como alguém vai um culto, vai para casa, vem um culto, vem para casa, ninguém denota. Ninguém percebe que muitas vezes estamos lá. É como alguém fosse lá simplesmente por ir. Mas Jesus, ele conta. Jesus tem propósito. Aleluia. Ainda que ninguém perceba, ainda que ninguém olhe, mas Jesus tem propósito. Jesus tem objetivos, no mais simples que seja. Mas que possamos estarmos no lugar, na vontade, nos princípios de Deus. Porque Deus tem princípios, Deus tem, aleluia, tem plano. Deus tem objetivo, Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas tremendas em nossas vidas. Mas precisamos estar na vontade de Deus, perceber qual é o objetivo de Deus em nossas vidas. Mas que o Senhor nos ajude, que Deus tenha de misericórdia. Quem é Jesus? Será que é Elias? Será que é Jeremias? Aleluia. Quem é Jesus? Mas vamos continuarmos esses assuntos mais adiante. Vamos estarmos orando para não termos interrupção, para que possamos assim falar mais e mais desse texto bíblico para entendermos. Pense quem é Jesus na tua vida e que Deus os abençoe.